Êxodo 34, 29, todos acharam? O texto sagrado diz assim: quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele. E Moisés lhe falou. Depois vieram também os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo quanto o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com véu, até entrar a falar com ele. Quantos podem dizer amém por essa palavra? Senhor, esta é a tua palavra, nós somos os teus filhos. Eu quero te louvar por estarmos na tua casa e termos esta noite o privilégio de celebrarmos da ceia. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que nos acompanham pela internet. Obrigado, Senhor, pelos teus filhos que chegaram até aqui nessa noite de chuva. Ó Deus, te pedimos, fala aos nossos corações, para a glória e honra do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Tá. Você pode tomar o seu lugar? Esse texto de Gênesis é um texto interessante porque ele vai tratar da ação de Deus, né, com Moisés. Deus confiando a Moisés os mandamentos, as tábuas dos mandamentos. Só que isso acontece pela segunda vez, porque na primeira vez em que acontece, em que Deus convida Moisés para que Moisés subisse até o monte e então começasse a se relacionar com Moisés e entregar para Moisés as tábuas do testemunho, ou as tábuas da lei, ou as tábuas dos mandamentos, como queira. Moisés então, após receber aquelas tábuas, diz o texto, que Deus manda Moisés descer. Você lembra disso? Desce, porque o teu povo pecou contra mim. E quando Moisés chega a encontrar-se com o povo, diz a Bíblia que, demorando Moisés no monte, o povo foi até Arão e começou a exigir de Arão uma adoração, começou a exigir de Arão um culto. E então Arão manda trazer ali os ouros e constrói então-se um bezerro de ouro para que o povo pudesse adorar. Quando Moisés, naquela relação de comunhão, de intimidade, de ouvir a voz de Deus, e Deus confiar a ele a diretriz para o povo, Deus entregar nas mãos dele aquelas duas tábuas escritas de um lado e do outro para Moisés, e Moisés desce, né, naquele desespero, desce voado, porque o negócio lá embaixo está quente, e quando ele chega lá, ele olha aquilo, diz a Bíblia, diz o texto, que Moisés fica irado, quebra as tábuas do testemunho e chama o povo para um posicionamento. Quem está com Deus, quem está comigo vem para o meu lado. Gente é morta, há um desespero total no meio do arraial. Então Deus então conduz Moisés para a tenda da congregação, uma tenda que ficava distante do arraial. E Deus então começa a falar com Moisés: olha, não vou subir mais com esse povo, não vou mais caminhar com esse povo. Eu vou enviar um anjo, e esse anjo vai ser o reconhecimento da minha bênção sobre vocês, mas eu não vou. E aí então Moisés faz aquela declaração que nós conhecemos muito, né? Moisés fala: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Se tu não estiver conosco, nós não queremos dar um passo sequer, né? Havia um agir de Deus querendo criar um concerto com o povo. E aí quando chega no capítulo de número 33 de Êxodo,
Deus então convida Moisés novamente para subir para o monte. Deus convida novamente Moisés para ter um momento de comunhão com ele. E diz o texto então que agora, mais uma vez, Moisés vai sair do meio do povo, vai deixar Arão, vai deixar vai deixar os príncipes das congregações e vai voltar a ter uma relação de comunhão com Deus. Só que Deus, antes de chamar Moisés para que subisse ao monte, Deus fala para Moisés assim, ó: arrume aí 2 pedras iguaizinhas àquelas que eu te entreguei e suba, porque agora eu vou te dar novamente, te entregar novamente os mandamentos. E a Bíblia diz que Moisés arruma 2 pedras, vai para o monte, e Deus então começa a falar, diferente da primeira, e Moisés então começa a escrever, talhando nas pedras os mandamentos. Então, havia uma expectativa do povo em relação a Moisés. Moisés subiu, ficou muito tempo no monte. O povo havia ficado preocupado com Moisés, acho que morreu, acho que não volta mais. Agora, pela segunda vez, Deus convida Moisés a subir novamente no monte e a ter um momento de comunhão com Moisés, em que Deus vai novamente entregar a ele as tábuas que vai direcionar. Aquelas tábuas eram fundamentais, eram os mandamentos, era a revelação da vontade, do propósito, do desejo de Deus e daquilo que Deus exigia para o seu povo. E o texto vai dizer que Moisés então volta e fica 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites no monte. Deus então dando a Moisés as orientações para o povo. Depois de 40 dias e 40 noites, Moisés agora desce novamente, carregando nas mãos as tábuas, levando nas mãos aquelas 2 tábuas. Diz o texto, me permita aqui fazer uma comparação. Diz o texto que o povo estava o quê? Aguardando o retorno de Moisés, aguardando a volta de Moisés. E aí Moisés está voltando, tendo nas mãos as pedras talhadas por ele, ditadas por Deus, como direcionamento para o povo. Moisés desce. O que Moisés tinha nas mãos? Os mandamentos, as tábuas. E quando ele chega no meio do povo, no meio de Arão, no meio dos príncipes, a Bíblia diz que o povo que ali estava, Arão que ali estava, os príncipes que ali estavam, começam a olhar para Moisés e percebe que a pele do seu rosto, que a face do seu rosto resplandecia, havia uma glória na face de Moisés. Moisés estava 40 dias e 40 noites com Deus. Foi nesse momento que Moisés pede a Deus: eu quero ver a tua glória. Lembra daquele texto? E Deus fala assim: homem algum pode ver a minha glória e sobreviver. Fique atrás de uma pedra e tu vai ver a minha bondade pelas costas. Foi nesse momento de comunhão, de revelação, de presença, de glória, de Shekinah, que Moisés desce. E quando eles olham, o que eu acho interessante, o que Deus falou comigo nesse texto, é que o que era esperado se torna secundário. O que era esperado não chama mais tanta atenção como deveria chamá-lo. O que havia no povo? Uma expectativa de que Moisés descesse e trouxesse nas mãos as tábuas, a qual fora quebrada, e Moisés então pudesse declarar qual era a vontade de Deus, qual era o desejo do coração de Deus, qual era a direção de Deus para o povo. Quando eles olham para a face de Moisés, a glória chama mais atenção do que as tábuas. A glória atrai mais do que as tábuas. E a glória era tão forte no rosto de Moisés, que diz o texto que eles não conseguiam olhar para a face de Moisés. Eles não conseguiam olhar para o rosto de Moisés. E a partir daí Deus me fez entender algumas verdades, e eu queria pensá-las com vocês nessa noite. 2 Coríntios capítulo 3, eu não sei se o Igor consegue colocar para mim, quem está na projeção consegue colocar para mim. Lendo Gênesis 34, lendo 2 Coríntios capítulo 3, Deus me fez entender uma coisa. 2 Coríntios capítulo 3, verso 1, eu vou ler aqui na minha versão, essa é um pouco diferente.
mas o propósito é o mesmo. Diz assim: começamos porventura outra vez a recomendar-vos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros ou de vós? Aí ele vai dizer: vós sois a nossa carta escrita, não em coração conhecido. Vós sois a nossa carta escrita, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito Santo de Deus, vivente, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carnes, isto é, nos corações, e por intermédio de Cristo, que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecesse, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Olhe para cá. Paulo está fazendo uma comparação com Gênesis 34. Paulo está fazendo uma afirmação com Gênesis 34. Paulo está trazendo a nova dispensação, que é a dispensação da graça, que é a dispensação do Espírito Santo, para dizer que o que vai valer agora para a igreja, que o que vai pesar agora, não é ter uma carta escrita na mão, não é ter uma tábua escrita nas mãos. O que vai valer é o que está dentro. O que vai valer é o que as pessoas enxergam em mim, não aquilo que eu carrego. O que me chama a atenção em Gênesis 34, e que me leva a entender como exemplo, que quando Moisés desce com aquilo que era uma expectativa para o povo, que era os mandamentos se tornam secundários, não que não seja importante, é fundamental, mas a glória é maior. E sabe o que me preocupa hoje? Que a minha geração, a geração que eu vivo, essa geração, a geração é que nós estamos, está dando mais ênfase a tábuas nas mãos do que a glória no rosto. O que chamou a atenção ali não foi tábuas nas mãos. Ah, trouxe a tábua, que legal. Não, o que chamou mais a atenção foi a glória na face. Porque a glória na face, olha o lindo dessa história. A glória na face era o resultado das tábuas nas mãos. A glória na face era o resultado de ter recebido de Deus uma direção, de ter recebido de Deus uma voz, de ter recebido de Deus uma palavra, e de estar com Deus em comunhão. Então Deus me fez entender uma palavra que é para mim, e que eu creio que é para você nessa noite. Muito mais do que termos tábuas nas mãos, nós precisamos ter a glória na face. Porque a tábua na mão vai falar da teoria, a tábua na mão vai falar daquilo que eu conheço, daquilo que eu entendo a partir daquilo que eu leio, ou daquilo que eu entendo a partir daquilo que me falaram. E aí o texto vai dizer para mim que o que vai chamar a atenção, o que vai marcar e o que vai reconhecer que Moisés esteve com Deus, não foram as tábuas nas mãos, mas foi a glória no rosto. Estamos vivendo, irmãos, uma escassez de glória na face, porque glória na face vai falar de comunhão, glória na face vai falar de relacionamento, glória na face vai falar de um momento de dedicação para com Deus, um momento de estar ali com Deus. E aí o que me entristece dentro desse texto é que quando aquele povo vai olhar para a face de Moisés, eles não conseguem, porque a glória era muito grande. Quando eles vão olhar para o rosto de Moisés, eles não conseguem olhar, a glória era muito forte. E aí
há uma solução encontrada, até pelo próprio Moisés, para que ele não perdesse o contato com o povo. Diz o texto que Moisés coloca no seu rosto um véu, porque é a única maneira de Moisés estar ali em comunhão com o povo. Só que o que me chama a atenção, e Deus manda ser profeta para a tua vida nessa noite, é que quando Moisés está em comunhão com Deus e aquela glória se manifesta na vida de Moisés de forma imperceptível, ou seja, Moisés não sabia que o rosto dele brilhava, quem reconhecia isso era o povo, não gerou no coração do povo, ou não gerou no coração de ninguém, em dizer assim: poxa, eu queria que meu rosto resplandecesse igual o teu. Como é que faz? Poxa, como é que faz para fazer com que o meu rosto fique marcado igual o seu? Como é que eu faço para que o meu rosto fique igual o teu ficou? Então, dá-se a entender a seguinte verdade: como eu não consigo ser igual a você, coloca uma véu no teu rosto, coloque um véu no seu rosto, para que você fique igual a todos. Quando na verdade, Moisés era um modelo que Deus queria ensinar para o povo. Moisés era um modelo de Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2. Qual é Gênesis 2? É a relação de Adão com Deus, é a relação de comunhão. O fato de Deus falar com Moisés face a face, o fato de Deus falar com Moisés cara a cara, não significava que Deus não falava com o povo, não significava que Deus não queria se manifestar no meio do povo. E aí o povo se limitou a entender que Deus iria falar só com Moisés, iria se manifestar só em Moisés, e aceitou viver do jeito e da maneira que estava. O que Deus me fez entender a partir dessa verdade hoje? A glória na face de Moisés resplandecia, porque Deus queria ensinar para o povo uma verdade. Essa mesma glória eu quero revelar na vida de vocês, 2 Coríntios capítulo 3. E como é que essa glória se revela nos dias de hoje? Através do Espírito Santo em mim, através do Espírito Santo em você. Por isso que Paulo vai dizer para a igreja de Corinto: vocês agora são cartas lidas, não por mãos de homens, mas vocês são cartas lidas como instrumento de Deus para a declaração e demonstração do poder de Deus para esse tempo, para essa terra. E aí como é que a gente faz, irmãos? Como é que a gente faz? A gente se limita a aceitar do jeito em que nós estamos. Nós nos limitamos a aceitar a vida em que estamos vivendo, quando Deus na verdade está dizendo para você assim: é só você não aceitar o véu que colocaram sobre você. É só você não aceitar o véu que colocaram sobre a sua face. E como é que eu manifesto a glória de Deus através da minha vida? Me revelando, me relacionando com Deus, estando em comunhão com Deus, e não aceitando ser limitado através de um véu. Pastor, não entendi. Vou explicar para você. Quando Moisés aceita colocar um véu, Moisés esconde, sim ou não, a glória de Deus na face dele, sim ou não? Por que ele esconde? Porque o povo não consegue olhar para a face de Moisés e continuar a falar com ele. Tanto era a glória. Deus me fez entender isso hoje. Deus me fez entender essa verdade hoje. Às vezes Deus entrega algo para nós, Deus confia algo em nós, e como nós nos colocamos no meio de uma situação, ou no meio de uma família, ou até dentro da igreja, nós nos colocamos no lugar que Deus nos plantou, nós nos posicionamos no lugar que Deus nos plantou, e as pessoas então não conseguem entender, ou não conseguem aceitar aquilo que Deus confiou em nós, ou aquilo que Deus nos chamou para realizar. E aí o que eu faço? Como eu não consigo me manifestar diante daquilo que Deus me chamou para fazer aqui nesse lugar, eu aceito colocar um véu. O que é o véu? É se esconder daquilo que Deus me chamou para ser e fazer.
Deus me falou que o que tem de gente atrás de um véu e se limitando a um véu, porque vão dizer assim: o que vão achar se eu tirar o véu? O que vão pensar se eu parar de usar o véu? Deus te chamou para manifestar a glória dele. Aleluia. Vou repetir: Deus lhe chamou para manifestar a glória dele. A glória de Deus na minha vida é manifesta de que maneira, pastor? Através do teu chamado, através da tua relação com Deus, através daquilo que Ele confiou a você para que você faça. E aí eu penso assim: mas não vão entender, não vão aceitar. E aí eu vou para trás de um véu. Eu aceito colocar um véu. Por quê? Porque se olharem para mim, não vão entender nada. Se olharem para mim, vão julgar, vão falar, vão apontar. O que tem de gente hoje que Deus chamou para manifestar a glória dele, mas se contenta com o véu. E aí o texto vai dizer para mim, Gênesis 34, que o povo coloca, Êxodo 34, que o povo, os príncipes colocam em Moisés um véu, para que pudesse falar com Moisés. E o texto vai dizer que o véu só é tirado quando Moisés volta a ter a sua relação de comunhão com Deus, quando ele volta a ter o seu culto e o seu devocional com Deus. Deus falou algo com o meu coração, e a minha oração é que você só entenda isso nessa noite. Se você só entender isso, para mim eu já ganhei a noite. O véu, quem te deu não foi Deus. O véu é criação de homem. Você não vê em nenhum momento Deus dando essa ideia para Moisés: ó, teu rosto vai brilhar lá embaixo, e aí como não vão conseguir olhar para a tua cara, bota um véuzinho no rosto, para eles poderem olhar para você. O véu é criação do homem. Deus sabia que o rosto de Moisés estava resplandecendo, sim ou não? Sabia. Quem não sabia era o próprio Moisés. E quando Moisés desce e a glória manifesta, o povo então decide só olhar para a face de Moisés através de um véu. Aí eu me reporto a Davi. A Bíblia diz que Davi decide assim: eu vou enfrentar esse gigante aí, o rei. Eu vou lutar com ele. Mas como é que você vai lutar? Não, eu vou lutar. Eu vou enfrentar ele. Eu venci, vou contar uma história para o senhor. Eu estava no campo cuidando das ovelhas, e decidiu aparecer lá no dia lá uma ursa lá, e eu enfrentei a ursa, matei a ursa. Ah, que legal. E num belo dia apareceu um leão, fui lá e matei o leão. E eu vou vencer o gigante. Ah, tá bom, então eu tenho uma estratégia para você. Eu tenho aqui a minha armadura. Coloca a minha armadura. Veste a minha armadura. Enfrente o gigante com a minha armadura. E a Bíblia diz que por um tempo Davi até aceitou. Ah, legal. Coloca a armadura. Deus mandou Davi colocar a armadura. Deus falou para Davi: eu vou te dar a vitória através da armadura. A armadura é a criação de quem? É do homem. A armadura é a invenção de quem? Do homem. Sabe por quê? Porque nós estamos preocupados com o que o homem vai pensar. Está querendo se mostrar. Por que não bota um véu nessa cara? Fica mostrando essa glória para todo mundo? Por que não bota um véu? Hein? Fica mostrando o rosto para todo mundo aí. Esconde isso aí, esconde. Ninguém consegue olhar para você, não. Ninguém consegue olhar para a tua cara, não. E aí, engraçado é que Moisés aceita a ideia e faz a ideia. Moisés, na verdade, deveria ser, e Deus, na verdade, desejava que Moisés fosse o modelo para o povo de desejo. Quero ser igual esse cara. Eu quero ter meu rosto parecendo com o dele. Eu quero ter meu rosto com a mesma dimensão de glória que a dele. Por isso que eu afirmei e falei que a minha geração hoje é essa. A minha geração é uma geração que tem muita tábua na mão e pouca glória na face. Porque a glória vai falar de relacionamento.
Glória vai falar de comunhão. Hoje, sabe o que me preocupa, irmãos? Nós estamos vivendo uma geração, que é a minha, que eu estou dentro dela, que eu faço parte dela. Uma geração que, eu falei isso na congregação domingo, que valoriza mais quem fala do que o que se fala. Vou repetir. Uma geração que valoriza mais quem fala do que o que se fala. Paulo falou assim: se eu vos anunciar um outro evangelho, qual tenho pregado? Ou se vier um anjo para pegar aqui um outro evangelho, vocês considerem anátema esse negócio, vocês nem ouvem esse negócio. Semana, um tempo atrás, eu fui parado por alguém na congregação, falou para mim: não, pastor, eu estava ouvindo o pastor falando de tal, falou um negócio interessante. O que falou? Não, em relação ao divórcio. O que falou? Não, porque se a pessoa, por exemplo, eu não estou mais satisfeito com a minha mulher, aí estou mais feliz com ela, e aí, como eu não estou mais feliz, eu faço ela o quê? Infeliz. Por que eu vou ficar junto com ela? Concordei com aquilo. Eu falei: miserável. Achei legal aquilo que ele falou. Ou seja, a gente hoje parou de conferir o que está aqui para ouvir quem está falando. Ah, mas é o pastor fulano de tal, é o renomado, e papapá, e cospe, e sei lá. A Bíblia vai dizer o seguinte: Moisés está com a tábua na mão. Rapaz, olha o rosto dele. Que é isso? É glória. Sabe, irmãos, a gente vai sendo muito conhecedor, a gente vai se tornando muito aprofundado, aí a gente fica assim: não, discordo do que foi falado, é porque eu penso assim. Já percebeu isso? Né? Não, eu não penso assim. Mas não é o que se pensa, é o que está escrito. E o que está escrito também só vale se quem carrega, segura essa, o que está escrito só vale se quem carrega tem glória na face, meu irmão. Só vale. Não, o que está carregando tem autoridade para carregar. O que está carregando, desceu lá do alto, estava no relacionamento com Jeová tratou com ele, tem autoridade para fazê-lo, tem autoridade para falar. Eu ouço muita gente falar: pastor, eu quero fazer seminário. Eu amo seminário, eu acho top fazer seminário, eu não discordo de fazer seminário. O meu medo é quando trocamos o Espírito Santo pelo seminário, trocamos o momento de comunhão pelo seminário. E aí a gente começa o quê? Não, muito movimento, muito barulho. Não, precisa disso tudo também não. Precisa não. Há uma história de alguém que conta que um pentecostal encontrou com um tradicional. Falou assim: por que vocês gritam na igreja? Precisa disso. Não precisa. Deus não é surdo. Você falou aleluia, Deus já ouviu. Aquela gritaria, precisa disso. Deus não é surdo. E aí o pentecostal virou para o tradicional e falou assim: Deus não é surdo, mas também Deus não é nervoso não. Você pode gritar no ouvido dele que ele não reclama não, ele gosta. Sabe, a gente parece que vai a cada dia mais em detrimento ao conhecimento, em detrimento ao que vão pensar, ao que vão falar, se contentar a usar um véu. Eu venho na autoridade do Espírito Santo dizer para a tua vida hoje: todas as limitações que colocaram sobre a tua vida precisam cair por terra pela autoridade do nome de Jesus, porque aquilo que fora confiado a você não é seu. A glória na face de Moisés não era dele, a glória na face de Moisés era de Deus. Então aquilo que é de Deus precisa ser revelado, aquilo que é de Deus precisa ser manifesto. Deus confiou a você algo que não é teu.
pertence a Deus. Mas o que vão pensar, o que vão achar? Meu irmão, se entregue nas mãos de Deus. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Sabe, eu me lembro, não sei porque me veio somente agora, eu senti de Deus de contar. A primeira vez que eu preguei na igreja, eu era criança ainda. Engraçado que a pessoa que me botou para pregar pela primeira vez, hoje é minha ovelha, lá na Ebenezer. Né? Como é que Deus faz as coisas? E quando aquela oportunidade me veio na mão para pregar, eu falei, o que eu vou falar? Eu não sei falar, sei pregar. E aí eu me lembro que eu cheguei num culto, era um denominado culto de criança, né? Uma quarta-feira, na Vila Turismo, a primeira pregação. E aí eu comecei, o texto que me veio à mente foi 1 Samuel 3. E aí eu saí em casa, vou falar isso. Vou cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, eles vão dizer amém, eu vou mandar abrir a Bíblia, aquilo que o pastor pregou aqui no domingo, olhando como é que faz. E aí eu fiz aquilo, decorei o que eu ia falar. Mas eu fui nervoso, porque as crianças, nós fazemos parte do conjunto das crianças, Cordeirinhos de Cristo, lembra, pastor? Cordeirinho de Cristo, nós cantávamos no Cordeirinho. As crianças, quando tinham oportunidade, ninguém explicava o versículo, elas subiam, aí liam o versículo. Senhor meu pastor, João 3,16, Senhor meu pastor, nada me falta, né? Porque Deus amou muito a maneira que deu seu filho. Falhou, irmão, vocês nem perdoam, cara. Nem perdoam. Deu uma falhadinha aqui, já vieram ali atrás, já me quebrando tudo. João 3,16, porque Deus amou muito a tal maneira que deu seu filho. Aí descia. Eu falei assim, eu falei assim, eu vou explicar o versículo, eu vou explicar. Se ninguém explica, eu vou explicar. E aí me deram a oportunidade. E eu me lembro até hoje, eu falei, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. A igreja, amém. Eu quero ler em Salmo 23. Aí todo mundo abriu a Bíblia. Aí eu, por dentro, eu vou explicar. E aí eu li, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Aí quando eu terminei de ler, todo mundo achou que eu ia terminar. Eu falei assim, eu quero dizer para os irmãos. Aí todo mundo, ele explicou. Ele explicou. E olha a minha explicação foi, eu quero dizer para os irmãos que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Eu repeti o versículo. Ele explicou. Quando eu desci, a tia falou assim, vai pregar no cu das crianças. E não vou. E aí Deus falou comigo no coração, vai. Deus falou comigo assim, vai, porque você tem uma palavra. Olha que lindo, irmãos. Aí eu preparei 1 Samuel capítulo 3, quando Deus chamou a Samuel. E aí eu falei, Deus chamou a Samuel. Samuel era uma criança como nós. Não sei por que eu estou contando esse testemunho. Samuel era uma criança como nós, porque Deus queria usar Samuel. Quando eu terminei de falar isso, eu não sabia mais o que falar. Assim, eu decorei só até aqui. Eu não tinha mais o que falar. E eu olhei para a igreja olhando para mim, me deu um desespero na hora. Falei, vamos ficar de pé que eu quero fazer uma oração. Quando eu comecei a orar, olha como é que Deus faz. Deus falou assim para mim, assim, vai porque você tem uma palavra. Eu falei 3 minutos, irmãos. Quantos minutos? 3 minutos. Quando eu comecei a orar, não estou falando por mim, que eu comecei a orar, Deus batizou 3 crianças com o Espírito Santo naquele culto. Talvez você fique dizendo assim, mas como é que vai ser? Não tente entender como é que vai ser. Deus vai fazer do jeito e da maneira dele. Deus vai fazer da forma dele, porque ele é Deus. O nosso problema é que a gente quer olhar para o outro que já tem um tempo, que já tem uma experiência, ou que já se tornou profissional, e a gente quer se nivelar, e a gente se acha tão distante, tão pequeno, e o que vale não é isso. O que vale é que Deus entregou a você uma glória, e ela precisa ser lida e reconhecida por todos os homens, e essa glória chama o Espírito Santo de Deus na tua vida. Nós fomos chamados para esse tempo, revelar um Deus que manifesta o seu poder e glória. Aí a gente fica se limitando, a gente se aceita ficar numa cadeira, a gente aceita achar que isso é só para um, para o outro. Não é para mim, é para você. Deus te salvou, Deus te comprou, Deus te tirou lá do mundão, porque Ele deseja fazer uma grande glória através da tua vida.
Agora não aceite, não aceite, não aceite o véu que tentaram colocar em você. Porque glória na face, ela não é para ser escondida. Glória na face é para ser revelada. Todos precisam ver Deus em você. Sabe qual é a nossa maior carência hoje? As pessoas verem Deus em nós. Verem Deus em nós. Eu encerro aqui com um testemunho. Eu viajei agora para o carnaval. Contei isso lá na congregação. Né? Algo parecido que o pastor Hebe me compartilhou dentro do carro. Falei, lindo. Dentro do carro, viajei, estou sentado. Lá no lugar que eu estava, perto de uma pessoa, começamos a conversar. Papo vai, papo vem, começando a falar do lugar em que nós estávamos. E aí ele olhou para mim, falou, rapaz, tu é diferente, tu fala diferente, tu frequenta alguma coisa? Eu falei, frequento, eu sou cristão, sou crente. Aí ele falou assim, ainda bem que você não é igual muitos crentes que eu conheço aí, chato, fanático. Eu falei, como assim? Fica o tempo todo falando de Jesus, o tempo todo falando de Jesus. Quando ele falou aquilo para mim, me deu uma ira de mim, irmão. Então eu sou bom porque eu não falei de Jesus para ele? Eu sou bom porque eu não falei de Jesus? Eu falei, é? Vou te pegar, vou falar de Jesus. Irmão, Deus me deu a oportunidade de falar para ele de Jesus jogando basquete. Ele jogando basquete, eu cheguei do lado, pá. Pô, legal, né? Falei, maneiro, legal, a máquina de basquete, pá. Falei assim, rapaz, eu olho para essa bola. Aí falei, vou pregar. Eu olho para essa bola e fico lembrando da nossa vida. Mandei espada. Falei, se a gente cai na mão certa, que é a mão de Deus, a gente nunca vai errar o alvo. É isso que, meu irmão, eu falei, é isso que Jesus quer fazer na nossa vida. Ele quer pegar a nossa vida e nos conduzir para o caminho certo, para o lugar. Aí comecei a pregar. Sabe, aquele rapaz me chamou a atenção. Hoje, parece que ser legal é não confrontar. Ser legal é não revelar, dizer que está errado, que é pecado, que se continuar vai para o inferno. Aí o que a gente faz para não falar? Aceita colocar um véu. Aceita se esconder. A gente aceita esconder aquilo que Deus nos confiou. Então, no nome de Jesus hoje, se existe algum véu que seja jogado por terra na autoridade do nome de Jesus, e que aquilo que Deus lhe confiou para fazer, que aquilo que Deus entregou nas suas mãos, seja utilizado. O tempo em que nós temos nessa terra é pouco. O tempo passa e passa rápido. Então não perca tempo. Deixa Deus te usar. Revele a esse mundo a glória de Deus. Não só por aquilo que você fala, mas por aquilo que as pessoas veem na tua face. Porque se as pessoas veem na tua face aquilo que você fala, meu irmão, é um abraço. É um abraço. Eu deixo essa palavra para os irmãos nessa noite. Deixo essa palavra para a tua vida. E o meu desafio para você hoje é esse. O mundo precisa reconhecer a glória de Deus na tua vida. Os teus vizinhos, o teu ambiente de trabalho, na onde você passar, as pessoas precisam ver em você a glória de Deus. Então, que todo véu caia por terra pela autoridade do nome de Jesus. E o nome de Deus seja reconhecido através da tua vida. Amém?